Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de cálculo numérico. Esse aqui, por sinal, é o segundo vídeo. E nesse vídeo nós vamos fazer um paralelo com o vídeo anterior, tá? Falando do que é um modelo numérico, né? Já que no vídeo anterior a gente trouxe o modelo analítico, né? Que é aquela fórmula, né, que se sabe que descreve um fenômeno com exatidão. Aqui a gente vai para o modelo numérico, que é um modelo que tenta, né, representar, né, esse mesmo fenômeno físico, esse sistema, porém com uma abordagem aproximada, né? Então ela tenta resolver para algumas situações onde o modelo analítico não pode ser obtido, ele é de difícil obtenção ou de solução, né? Entra o modelo numérico. Então, nós voltamos àquele exemplo, né, do modelo funcional, do saltador de bang jump, e esses modelos, no caso, né, eles podem ser representados, né, como funções implícitas ou mesmo com equações diferenciais e pode ser resolvido de forma analítica ou numérica. Tá? A equação, especificamente, do saltador de bang jump, ela na verdade é a solução analítica para essa equação diferencial aqui, né? Diferencial da velocidade pelo tempo é igual a gravidade, menos a razão do coeficiente de arrasto pela massa, vezes o quadrado da velocidade, em que a variação da velocidade é determinada pelas forças gravitacionais que atuam na velocidade do saltador contra a força de arrasto. Então aqui nós temos, né, uma equação diferencial, e aquela fórmula que vimos anteriormente é a solução dessa equação diferencial, tá? Resolvendo por método analítico. Bom, acontece que nós temos uma outra possibilidade. A gente tem a possibilidade de pensar numericamente, né, em alguma maneira para resolver essa equação. Se nós pensarmos na taxa de variação como um aproximador para a velocidade, né? Então nós estaríamos aproximando o diferencial de v pelo tempo, né? Como a variação da velocidade pela variação do tempo. Tá? E aí, quanto menor esse tempo ficar, mais próximo nós estaremos, né, do diferencial verdadeiro para essa situação, né? Então, se nós substituirmos essa diferença, que é uma diferença finita, né, nós temos aí no caso um método que a gente chama de método de Euler, nós vamos ficar com a seguinte equação, né? A velocidade por um tempo i mais 1 menos a velocidade por um tempo i, dividido por t de i mais 1 menos t de i é igual a gravidade menos c sobre m vezes o quadrado de v. E nós podemos resolvê-lo da seguinte maneira. Nós podemos tentar buscar, né, isolar a velocidade no tempo i mais 1. E isso vai nos dar uma equação, né, que vai depender da velocidade no instante anterior, né, e dos tempos, né, atual e anterior. Logo, né, a gente faz isso porque isso nos permite encontrar a próxima velocidade a partir da velocidade anterior, né? Ou seja, a velocidade nova é igual à velocidade anterior, mais a inclinação vezes o tamanho do passo. E nós podemos, né, buscar resolver esse mesmo problema, esse mesmo exemplo, tá? Só que usando esse método de Euler, usando um método numérico, né? Um método aproximado. Então aqui eu já até coloquei aquela parte em relação ao código do vídeo anterior, aquela parte que se repete, né? As variáveis que vão ser inseridas aí no nosso, pelo console, né? Pelo usuário, né? A criação do vetor vtempo, o tamanho, né, do vtempo para gerar aí o tamanho do vetor velocidade. E aqui, o que vai mudar é que eu vou precisar sempre da velocidade anterior para mim poder gerar a velocidade posterior. Então, eu vou criar uma variável chamada
v anterior, né, que é de velocidade anterior, vou começar ela com 0. Vou criar também uma variável que é t anterior, que eu vou começar também com 0, tá? Vou imprimir aqui um cabeçalho, eu vou fazer a impressão de uma maneira diferente da que eu fiz no vídeo anterior, né? Vai ser tempo, vou dar aqui um espaço, não estou nem contando, tá, pessoal, quantos espaços. Uma maneira bem rudimentar de fazer isso, existem maneiras aí mais inteligentes. Vou chegar esse código para cima, né? Ficar melhor de visualizar. E agora eu vou para o laço, né? For i em range tamanho, né? O tam, famoso tam. Do enter, ele já põe 2 pontos aí para mim. E aqui, pessoal, como eu estou dizendo, eu não sou versado em programação. Eu faço os meus programas, né, atendendo aí minhas necessidades. Então, talvez você vai ver eu fazendo alguma coisa aqui na programação que você vai falar, nossa, mas que bobo, né? Poderia ter feito assim. Eu peço que você faça do seu jeito, né? O importante aqui é entender o conceito, né? Eu não estou dando aula aqui de programação, estou dando aula de cálculo numérico. Então, eu vou criar aqui uma if que vai ter o seguinte papel. Se eu tiver aqui o meu i igual a 0, né, a minha velocidade, nesse instante, acho que faltou uma coisa aqui, né, faltou 2 pontos, ele não fez automático para mim. A minha velocidade nesse instante vai ser igual a 0, tá? Por que disso? Como no método de Euler eu sempre dependo da velocidade num tempo anterior, em i igual a 0 eu não tenho velocidade anterior, nós estamos começando agora, né? Então eu vou separar nos dois casos. Aí tem aluno que vira e fala, não, mas você poderia usar uma else, né? Tá, tudo bem, pode usar uma else, eu vou usar outro if aqui, vai funcionar também, tá, pessoal? Dou enter, e agora eu vou calcular a velocidade de acordo com a fórmula, né, do método de Euler. A velocidade no instante i é igual à velocidade no instante i menos 1. Tá? Lá na fórmula está assim, i mais 1, velocidade mais 1, é igual à velocidade em i. Só que como o Python ele começa aqui em 0, né, eu achei mais fácil de fazer assim, i e i menos 1. O importante entender é que a velocidade nesse instante, que é o i, é igual à velocidade no instante anterior, então é a mesma fórmula, só que de uma maneira diferente. Vezes a gravidade menos a razão entre o coeficiente de arrasto pela massa, vezes a velocidade no instante i menos 1, ao quadrado, né? 2 asteriscos, tá? Para fazer potência, tá? Um asterisco só multiplica 2 asteriscos e o número que vier à frente, ou a variável que vier à frente, né? Potência, tá? V ao quadrado, de fora do parênteses, vezes v tempo no instante i. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Consigo. V tempo no instante i, menos v tempo no instante i menos 1. Tá? Dou enter. Para mim sair da if, é só sair da indentação, né? V tempo auxiliar, que é uma variável nova que eu estou criando, ela é o arredondamento de v tempo no instante i em 4 casas decimais, né? Esse round é para arredondar. V auxiliar, que aí já é velocidade, né? Ela é o round de v no instante i, também 4 casas decimais. Vou imprimir, print, v tempo auxt, então estou imprimindo o tempo já com arredondamento, né? E v auxiliar.
Então, esse V tempo Aush e esse V Aush ele só tem esse propósito de imprimir os resultados de modo arredondado. Verdadeiro tempo e a verdadeira velocidade estão armazenados nos vetores V tempo e V. Bom, o V anterior, na próxima iteração é o meu V atual. Então, eu tenho que mudar a minha variável, né? Então, V anterior é igual ao VI e o T anterior é igual a I. Sai da indentação, então eu saio do for. Opa, aqui está errado, né? T anterior, ele... É verdade, ele é igual a I, está correto. Muito bem. Agora eu vou imprimir o gráfico. E para imprimir o gráfico, eu vou usar, né, os vetores. Então, plt.plot, vtempo e v. Plt, vou colocar aqui o título, né? O título é velocidade do saltador de bang jumping. Aqui eu posso até, pessoal, copiar lá do outro código, tá? A gente ganhar aqui um tempinho, né? Porque é a mesma sintaxe. Então, eu vou copiar de lá e vou colar aqui. Então, o título, o rótulo para X e o rótulo para o eixo Y. Tá? Vamos executar. Ele pede para me salvar aqui. Vou salvar aqui na minha área de trabalho como teste 2. Beleza. Então, massa do saltador, 68.1. Tempo final, 12. Quantidade de intervalos, 13. Coeficiente de arrasto, 0.25. Então, tá aqui os resultados, tá? Para poder fazer uma comparação com o anterior, eu copiei aqueles resultados, coloquei aqui no Word, né? E aí a gente vai comparar esses resultados aqui agora. Vocês vão notar, tá, pessoal, que tem sim uma diferença, né? A gente está abrindo mão de um método exato, né, para um método aproximado. Porém, vocês vão ver que essa diferença, né, não é uma diferença tão significativa. E nós podemos melhorar essa diferença, né, aumentando a quantidade de subintervalos. Então, nós vamos melhorar a aproximação do sistema. O gráfico atual com esse programa, né, e o gráfico anterior. Vejam que eles ambos possuem um aspecto muito próximo um do outro, né? Então, está aqui uma maneira da gente representar aquele mesmo modelo do bang jumping, só que com o método numérico. Tá? E o método numérico ele não vai gerar os mesmos resultados do método analítico, porém, em muitas situações você não consegue trabalhar com o método analítico. Então, é bom que você tenha o conhecimento do método numérico, que exista, né, um método numérico capaz de resolver esse problema, né, de tal maneira que você não vai ficar na mão. Tá? Métodos numéricos são muito utilizados. Tá? Tem, às vezes, a solução analítica de um problema ela é tão extensa, né, que você não vai conseguir atender a sua necessidade. Enquanto que o método numérico vai ser muito mais rápido e vai te dar um resultado muito próximo da realidade. Então, o método numérico ele tem essa vantagem. Aqui tem um gráfico ilustrando, né, o que aconteceu ali em relação ao vídeo 1 e ao vídeo 2. Né? Essa curva azul é o modelo exato, a solução analítica exata. E esse modelo aqui, né, na cor preta, é a solução numérica. Tá? Então, a gente pode melhorar bem essa solução numérica se a gente aumentar a quantidade aqui de subintervalos, né? Quebrar isso aqui mais, em pedaços menores. Tá? Bom, já que nós estamos nessa parte introdutória do curso de cálculo numérico, e é importante falar, né? Várias áreas das ciências e engenharias aplicam leis diferentes
e os métodos numéricos muitas vezes são utilizados para resolvê-los. Tá? Então, conservação da massa, conservação do momento, conservação da carga, conservação da energia. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do mais esse vídeo, né? Que tenham aprendido aí um pouquinho de Python e, principal, enxergado como um método numérico pode ser alternativa a um método analítico. Né? E em muitas situações ele vai ser sua única alternativa. Desejo a você bons estudos e até a próxima.